Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio Benza a Deus. Eu estou muito feliz porque esse ano aqui é ano de transformação. A gente fez muito conteúdo bacana aqui no Benza a Deusa e pessoas maravilhosas passando aqui como sempre, voltando, gente. Então acompanha esse episódio, vamos falar todo esse link que a gente está fazendo aqui de relacionamento, falando sobre amor próprio, falando sobre autoestima. Vamos voltar a falar um pouco das rosas, que esse é um conteúdo muito legal que a gente vai falar. Já sabe quem está aqui? Então acompanha, Benza a Deusa tá on. Gente, é um prazer, benza a Deus, receber aqui de novo Larissa. Muito bem-vinda aqui novamente no Benza a Deus. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos bater um papo bem gostoso, falar de autoestima, amor próprio, relacionamentos, rosas. Isso. E eu sinto que vai ser, muito bom. Muito bom. A Lari já veio aqui, gente, no início do ano. A gente também fez um papo fantástico. Depois você dá uma olhada lá nas playlists aqui do Benza a Deusa. YouTube, Spotify, todos os canais. E hoje, peraí, um momento que eu vou falar o seu currículo, menina. Você tem um currículo maravilhoso. A Lara, ela é terapeuta, ela é mentora e ela é alquimista do amor, que isso é muito massa pra gente falar também aqui, viu? Então, vamos que vamos. Aprofundar. Ô, Lara, eu vi esses dias um post seu, acho que foi um Reels, falando assim da questão da gente não aceitar migalhas, no processo que a gente está, num ciclo evolutivo, né, de todas as áreas, todas as formas, da gente parar de aceitar migalhas afetivas, né? Como que você vê isso? E eu gostei muito desse Reels que você trouxe ali. Muito bom. Esse tema, eu venho vivendo ele na prática há muitos anos, né, da minha vida, porque eu saí desse processo de ficar sempre aceitando migalhas por medo de ficar sozinha, e aí eu ficava repetindo esse padrão de rejeição, né, e eu sinto que é comum para muitas pessoas. Às vezes eu falo muito no público feminino, que é o público que eu mais trabalho, mas no geral, né. E essa questão de não aceitar migalhas, eu percebo que vem desse lugar de você se reconhecer primeiro, de você saber qual é o seu valor e o que você merece. Porque eu acredito que nós aceitamos na nossa vida aquilo que acreditamos merecer. Então, às vezes, eu acredito que aquela migalha, que aquele pouquinho é o que eu mereço, porque eu não tenho ideia do que eu mereço. Eu não tenho base, eu não tenho referência, porque talvez na minha infância eu acessei esse lugar de escassez, de rejeição, de feridas emocionais, e eu fui repetindo isso ao longo da vida. Então, quando eu recebo um pouco numa relação, uma migalha afetiva, eu sou tratada de qualquer forma ou como qualquer uma, o tanto faz de alguém, eu acho que aquilo já é o suficiente, porque eu tenho tanta falta de mim mesma, tanta falta de quem eu sou e desse senso de merecimento, que o pouco já resolve. Então, eu acredito que é um trabalho de construção de eu voltar para mim. Então, como eu me reconheço? Quais são os meus valores? O que eu de fato mereço? Ter clareza do que eu quero viver numa relação. E quando eu trabalho esse lugar de autoestima, o quanto eu me estimo, autoamor, o quanto eu realmente me amo e me reconheço e começo a ter novas referências, criar uma nova autoimagem, eu consigo, então, parar de ficar aceitando essas migalhas. Porque eu tenho uma noção de que aquilo é uma migalha. Porque até então eu nem sabia. Não se conhece, né? Uhum. Aqui no Benza a Deus a gente está fazendo um trabalho esse ano, inclusive novembro e dezembro especificamente, eu estou fazendo uma tríade de workshops, mas, por exemplo, trabalhando o eu, a esfera do eu. Agora a gente vai entrar na esfera do nós, que é eu com o outro, e depois a esfera do todo, né? Eu sei que também você trabalha bastante essas esferas, essas questões, mas você comentando isso aí, eu lembrei, né? Porque se a gente não se conhece, não trabalha a nossa esfera do eu não sei quem eu sou em relação ao outro. E aí entra nesse processo de espelho simbiótico, que a gente sempre vai se esbarrar e vai acionar gatilhos, obviamente, que é para a gente se trabalhar, melhorar, saber quais pontos que está apertando ali no nosso calo, né? Porque senão a gente não vira a chave também. Então, à medida que eu me conheço, igual você falou, trabalhei bastante minha esfera do eu. Agora, quem sou eu no social, né? Quando eu vou fazer a troca. Quais são os espelhos novos, ou os gatilhos novos, se não tem, né? Ou, inclusive, às vezes o pessoal acha que é só sombra, né? Mas quais são os pontos positivos, os valores também que eu enxergo, né? Você também trabalha isso nos suas mentorias aí, né? Sim, que é o espelhamento, né? Essa lei do espelho. O que eu vejo no outro que me aciona rejeição, abandono, carência, dependência, é algo que está em mim. E aquele espelho, aquele personagem, eu chamo de personagem, que a vida enviou,
foi para que eu pudesse me olhar. E o mesmo se aplica a algo bom. Às vezes a gente está com aquela pessoa e sente, nossa, eu admiro essa pessoa, eu me sinto bem com essa pessoa, eu me sinto amada com essa pessoa, eu me sinto valorizada, reconhecida. Aquilo também existe em mim, né? O que eu vejo de bom ou de sombra, que isso... Eu não vejo isso como bom ou ruim, eu vejo como perspectiva, eu vejo tudo é como é, né? O que muda é a minha perspectiva sobre aquilo. Então, um dia ruim, digamos assim, saiu algo fora do meu controle. Eu posso lidar com aquilo de uma forma super vitimizada, e por que fizeram isso comigo, e porque eu não tenho valor, e porque isso, isso e isso. Ou eu posso olhar de uma nova perspectiva e tirar algo bom dali. Então, é esse espelhamento que vai acontecendo. E eu vejo que as relações é uma das formas mais poderosas de se conhecer. Seja através dessas luzes, né, ou sombras que vão reverberando, e é sempre um espelhamento mesmo. Exatamente. Eu até lembro que no outro episódio você falou muito dessa energia de troca, né? A gente está aprendendo através das trocas. E é importante a gente não se isolar, porque às vezes o que a gente faz é volta para a concha, né? Para eu entender o que está rolando, que também é necessário, é um movimento interno de meditação, um movimento ali que a gente precisa, às vezes, dar uma invernada. Depois volta de novo para o social, para o externo, com uma coisa diferente. Inclusive, sua energia está muito diferente do outro episódio. Quem não viu, vai lá ver, porque é perceptível, né? As mudanças são perceptíveis. Sim. O tempo todo a gente está mudando, né? Nada é estático. Tem uma lei, se eu não me engano, ela é do budismo, que fala que tudo é transitório, a impermanência, a lei da impermanência. Que a única certeza que a gente tem é que tudo é impermanente, né? E a gente está sempre mudando e se lapidando. E aí você falou dessa coisa da troca, de entrar no casulo e sair do casulo. E uma das novidades é que eu estou escrevendo meu livro. E ele vai ser mais poético, porque eu sou uma eterna apaixonada, romântica e sonhadora. Isso é uma coisa minha, assim, uma personalidade. E eu começo um texto escrevendo, vou fazer um spoiler aqui para vocês, que é Amar é para corajosos. Por quê? No amor e na vida não temos garantias. E muitas vezes a gente se coloca num lugar de segurança por medo de sentir, por medo de amar, por medo de se apaixonar, porque eu me feri tanto e eu me coloco nesse casulo. E às vezes esse casulo, esse se retirar, ele é importante para você se reencontrar, para você se reconhecer, para você saber quem é você em primeiro lugar, para depois você entender quem é você com o outro. Só que às vezes a gente se coloca nesse lugar tão de segurança, de medo, e não se permite amar. E no final, né, eu trago essa reflexão de que sempre vale o risco de se entregar. Né? Sempre. Porque é melhor você cair e levantar, se desiludir, mas sentir e estar viva em movimento, do que ficar no que é mais seguro, congelado, num lugar frio, num lugar que não tem sentimento. E a vida é sentir, né? Então, trazer essa consciência. Quem que vale o risco da minha entrega? Né? Porque também a vida vai enviar os personagens. Quem que realmente faz sentido eu colocar energia, eu me entregar, eu me doar? Porque tem relações, tem trocas e tem pessoas que realmente não faz sentido. Mas quando você se conhece, você tem mais clareza do que você quer ou não viver numa relação. E aí essas transformações, que é o que eu vim vivendo e as pessoas, no geral, estão passando, elas vão trazendo mais maturidade, mais sabedoria, de quem você já foi, que fez sentido um dia, mas que agora não faz mais, dentro de uma troca. Exatamente. Essa questão da troca é importante, igual voltando quando a gente trabalha o eu, a gente aprende a falar não, trazer os limites, porque muitas das pessoas, e eu recebo também pacientes falando assim, é difícil para mim falar um não, quanto custa falar um não, né? E às vezes quando a pessoa que está treinando falar o não, fala o não, o outro recebe assim, pá, igual se fosse uma guerra mundial, né? Então, até ajustar essas arestas, essas energias, um está aprendendo e o outro está recebendo esse não dessa primeira pessoa que ainda está aprendendo, né? Então, é uma questão também, talvez, de deixar sentar, esperar o que vai acontecer ali, porque ser humano é falho. Começando por aí, todos nós. Então, a gente está aprendendo. Sim. Né? E faz sentido tudo isso desse lapidar o eu, de quem estou eu, né? Porque a gente sempre está, nunca é, né? No final, o eu acho que vem desse lugar de essência mesmo, né? E eu venho percebendo isso em mim, né? Nos meus processos de lapidações, de me reconhecer, de saber quem eu sou, de me posicionar. Eu falo isso como um posicionamento, né? Quando eu me posiciono com clareza do que eu quero, automaticamente eu vou ter que dizer não para algumas coisas, porque não tem como eu querer viver um caminho
do que eu mereço, do que eu almejo, mas ficar segurando outras coisas que estão guardando esse lugar, que estão ocupando até mesmo o meu campo energético. Então, muitas vezes, vai ser necessário ser vulnerável ao ponto de falar coisas que você se sente até mal de falar, mas é um posicionamento, de chegar para o outro e falar, olha, eu me senti mal com isso. Falar de você, né? A comunicação não violenta, não é apontar o outro. Eu me senti mal com essa situação, eu não quero isso para minha vida e eu preciso realmente me posicionar. E aí eu refleti um tempo atrás sobre isso, que às vezes você vai ter que ter coragem também de partir mesmo amando, gostando e querendo muito viver aquela situação, porque você sabe do que você merece. E aí você vai precisar tirar um pouco o foco daquilo que você sente, daquele apego, daquele controle, e colocar o foco no que você quer viver. Né? Porque para mim o desapego não é sobre deixar de sentir, mas é sobre não permitir que aquilo que você sente te controle. Exatamente. Você tá tão consciente de, tipo, eu sei do que eu quero, do que eu mereço. Existe um sentimento, eu observo esse sentimento, mas ele não me controla mais. Exatamente. Esse caminho de autoconhecimento não é linear, né? A gente fala isso em todos os episódios. Mas tem hora que a gente vai cair, obviamente, vai subir de novo e tem percursos, tem desafios e é o tempo todo, inclusive, eu acho que é o dia inteiro a gente se observando, né? Mas não pode virar uma neurose, senão a gente sai do que é para fazer a essência, como você fala, né? Não sendo uma neurose, a gente se observa. E nesse estado de meditação, de observação que você comentou, não se identificando com tudo, a emoção passou, eu vejo se tem ressonância, se faz sentido, é meu, não é de fora, e deixo passar de novo, só vejo o que está acontecendo, né? Porque senão eu vou virar uma esponja, absorvendo todo o ambiente e tudo, e fica um negócio insustentável também, né? Sim. E eu sinto que os incômodos emocionais, eles são sinais, assim mesmo, sabe? De tipo, às vezes a gente não tem consciência do que está pensando, mas se tem um incômodo emocional, físico, uma questão ali, é um sinal para você se olhar, né? Então, ficar atenta a esses incômodos. Porque nem a gente pensa assim, raiva, tristeza, isso é ruim? Não. É um sinal. É você poder se ouvir através desses incômodos emocionais. Não necessariamente é ruim. Exato. Né? É a perspectiva. Se permitir também, né? Sim. Como você falou, a vida é movimento. Então, vamos nos permitir movimentar, porque se a gente está parado, não quer dizer que está andando nada, não. Então, senão a gente vai ficar no mesmo lugar. Sim. Para a gente se trabalhar e trazer esse autoconhecimento, esse amor próprio, eu sei que tem várias técnicas, mas você trabalha com uma bem específica que eu queria trazer, que são as rosas, né? Sim. Como que você conecta isso, ou você se conectou com esse processo seu através das rosas? Sim. As rosas, elas são muito especiais, né? Porque elas são geometrias sagradas. O formato que a rosa cresce, ela cresce no formato de pentagrama, de uma estrela de 5 pontas, e cada ponta remete a um elemento. Então, a gente vai ter o elemento éter, o ar, a água, o fogo e a terra. Os 5 elementos. Né? E esses 5 elementos, eles vão trabalhar em nós essas frequências. E por ser um formato geométrico de pentagrama, que é basicamente uma geometria sagrada que a Vênus faz no céu, entre o céu e a terra e o sol, ela vai dançando, se chama Dança de Vênus, eu convido vocês a darem uma olhada nessa dança, tem essa geometria. Então, ela traz realmente uma frequência vibracional, porque tudo é vibração, né? Pensamento, sentimento, nossa fala, música, tudo está vibrando o tempo todo, porque a gente está aqui numa frequência, né? Os átomos. Então, essa dança que a Vênus faz no céu, ela faz uma mandala geométrica, que é o mesmo formato de uma rosa quando ela cresce em pentagrama, que vai gerando ali a espiral, as pétalas. Então, eu gosto de dizer que é uma geometria venusiana. E isso é muito lindo, porque Vênus é o planeta que vai trabalhar aí autoestima, amor próprio, relacionamentos. Então, você ter a rosa com você e trabalhar essa geometria, ela é muito potente. E, além disso, né, o perfume da rosa, a beleza da rosa, ela vai trazer muito o feminino, esse lugar da gente sentir esse feminino, esse lugar mais sutil, mais leve. E você pode estar usando das rosas, tanto para banho de rosas, colocar no altar, se conectar mesmo com a rosa, né, passar ela pelo corpo. Ali, ela tem uma frequência vibracional muito alta. É a das flores de frequência vibracional medida em hertz mais alta, tá? E aí, só mais um adendo sobre as rosas que eu fiquei refletindo esses dias, é que ela é fiel a si. Isso é muito lindo. Olha! Porque a rosa, ela pode estar num velório ou num casamento,
ou num um festival, onde ela estiver, ela continua sendo rosa. Ela continua sendo linda, ela continua emanando aquele perfume. E ela me trouxe esse insight esses dias de ser fiel a si, independente de onde você estiver. Simplesmente é, né? E interessante isso, porque realmente, agora olhando, né, sempre tem essa conexão com a rosa em vários desses contextos aí sociais também. E para as pessoas que estão começando a entender, conectar com as plantas, com as flores, com essa alquimia aí, você trabalha com a alquimia do amor, não só as rosas, né? A gente pode falar de forma geral, porque é tudo vibração. Você falou no outro episódio sobre girassol também, que era um outro momento, né, de vida. Sim. Mas tem outras flores que você trabalha também, ou só as rosas? As rosas, elas são as mais focadas, mas dentro da Irmandade das Rosas, que foi onde eu me iniciei esse estudo de frequência, todas as flores, elas trazem esse lugar do feminino, da conexão, por exemplo, o jasmim, né, que vai trazer essa frequência mais do feminino mais sutil, do perfume também. O girassol, naquele outro momento, estava trabalhando mais o feminino solar, né, esse lugar de ir para frente, do impulso, porque ele traz a frequência do sol, ele tem uma geometria sagrada mais da flor da vida ali dentro dele. Então, é se conectar mesmo. E nós somos seres intuitivos. Então, por exemplo, recentemente eu estou me conectando muito com as flores do campo. Nunca tinha me conectado. Eu ministrei um retiro esse final de semana, um mastermind, e eu vi aquele buquê de flores do campo e me chamou muito. E aí eu fui ver que dentro do miolinho ali da flor era uma geometria sagrada da flor da vida. Olha só. Muito parecida ao girassol. Então, ela traz também esse feminino solar, mas com as pétalas mais coloridas. Então, tudo é tomada de consciência. Quando você se conecta com uma planta ou com uma flor, o que você sente a partir disso? Né? O que essa flor, o que essa planta, ela está remetendo para você? Mas as flores em si, elas estão trabalhando a arte, a beleza e o feminino. Eu gosto de dizer assim, você está caminhando por um jardim florido ou uma floresta, é muito bonito. Mas se tem várias flores, ou rosas, ou um jardim, traz uma beleza diferente. Se torna mais feminino, se torna mais artístico, se torna mais belo de um outro lugar, das cores. Então, eu sinto que as flores, ela traz para nós essa arte, essa beleza, esse feminino, esse lugar do amor mesmo, uma frequência bem de Vênus. Então, todas essas flores, elas vêm ancorando essa energia de Vênus, né? Mas a rosa em si é como se ela fosse a rainha, assim. Entendi. Ela trabalha A assim. rosa eu vejo assim, né? Ela é imponente, ela tem essa leveza dela e toda essa questão da beleza, mas ela também se põe, quando ela coloca os espinhos, eu tenho limites também, né? Sim. Saiba tocar nessa rosa. Né? Então, tem limite. Então, eu acho que é o todo representado ali num contexto completo. Sim. Se a gente for olhar, né? Analisar cada parte ali do negócio, né? Mas, Lari, vamos entrar num outro assunto aqui também, falando de transformação, né? Eu sei que você está num ciclo aí de transformações, e é bom a gente trazer cases aqui para o pessoal ver o que é que acontece de fato, porque às vezes eles só acompanham a rede social, eu acho que é linda, a vida é maravilhosa, tudo, né? Então, aqui é bom da gente explanar isso falando assim, ó, tem desafios, tem percalços, o autoconhecimento não é só beleza, bonito. A transformação é profunda, é um toque muito profundo de contato com a nossa alma mesmo, né? Pra gente se encarar. E igual você falou, quando eu me conheço, me coloco, me posiciono, eu me autorresponsabilizo pelaquela jornada que eu tô criando. Ninguém vai me trazer nada do céu, né, de mão beijada. Eu tô responsável por aquilo que eu vou criar, né? Então, queria ouvir um pouquinho o seu case de transformações aí, que eu sei que são vários. Sim, eu venho me transformando ao decorrer dos últimos anos bastante, assim, desde carreira, lá atrás, há 8 anos atrás, eu tive bulimia, pensamentos, né, de não viver, vontade de não viver. Trabalhei na área da moda, então fui modelo e consultora de imagem, personal stylist. E vivia um outro universo, mas eu estava totalmente desconectada de mim. Eu estava só nesse universo físico, só na aparência física, né? Que não é algo ruim quando você tem essência, mas eu estava sem a minha essência. E foi o que me levou para o caminho das terapias, das mentorias, das capacitações. Então, peraí, vamos fazer um parênteses. Você estava no caminho da moda, do Sim. personal stylist e... Modelo. Nossa, tá. Fui modelo fotográfica, fiz vários eventos para noivas, revistas, MAC, eventos de maquiagem, Legal. Brasília, São Paulo. E tinha tudo para ser muito bom. Eu passava uma imagem de que eu estava me amando, que eu estava super bem.
Mas por dentro eu estava acabada. Então, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era. Eu me olhava no espelho, eu não me via. Eu induzia o vômito depois de comer, porque eu tive a bulimia. Então, eu estava totalmente desconectada do meu corpo, da minha essência, de quem eu era. Na época, eu alisava meu cabelo. Isso que não tem um problema nisso, mas para mim hoje tem, porque eu estava escondendo quem eu era ali. De alguma forma, eu queria muito ser aceita. Né? Eu tinha uma crença de que eu precisava ser perfeita para ser amada. Então, eu tinha que ser a mais bonita, a mais perfeita, a mais certinha, a mais tudo para ser amada pelo outro. E eu só repetia padrões de rejeição. Relacionamentos com pessoas que me rejeitavam. Porque o que eu entendo da rejeição? Quando eu repito muito um padrão do outro me ignorar, me rejeitar, ele está me mostrando de que eu estou me rejeitando. De que eu estou me abandonando para ser amada pelo outro. Aquele espelho está me trazendo uma oportunidade de eu me olhar e eu me trabalhar. Então, eu vivi isso na prática por muitos anos, quando eu tive a bulimia, e repeti esses padrões. E aí, depois de muita dor, assim, eu falei, não aguento mais ficar esse processo emocional. Apareceu as terapias holísticas, estudos da mente, neurociência, física quântica. E eu mergulhei nesse estudo, eu fiquei apaixonada. E aí, eu fiz a transição de carreira depois de alguns anos, que eu falei, não, tem que levar isso para o mundo. Tenho que trazer para as pessoas esse lugar de que a mente está criando uma realidade, que tudo é vibração e que a gente pode fazer essa alquimia, que é transmutação, transformação do chumbo da ignorância por o ouro da sabedoria. Então, ali eu estava na ignorância. O que era aquela ignorância? Eu não tinha sabedoria, eu não me conhecia. E o estudo, o conhecimento fez a alquimia, a transformação. Foi lapidando, Foi né? lapidando. Até. Isso era que ano? Isso foi... Eu tô com 29 hoje, foi aos meus 20 anos de idade, então... Tá nesse caminho. Faz bastante um tempo, né? Quase 10 anos já nessa... Mas é jovem você, né? E depois, assim, das terapias, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos só em mim, assim, só eu me olhando, me trabalhando. Depois de uns 4 anos vivendo esse processo, e aí eu já não tinha mais a bulimia, eu consegui sair. Porque quem tem, sabe, é como um vício. Você fica um mês bem, depois recai... Aí você acha que tá bem, aí coisas que geram aquele gatilho de insegurança, de rejeição, você vai lá de novo. Então, assim, eu fiquei 1 ano nesse vai e vem. E aí, depois de uns 4 anos, assim, bem focada em mim, eu consegui de fato. Virou a chave. Virei aquela chave que eu precisava. E de lá pra cá, eu fiz a transição de carreira. Deixei de lado essa Lari que gostava de maquiagem, de salto, de se arrumar e de sair. Porque eu falei, não, isso aqui me gerava dor. E aí eu fui pro caminho só da espiritualidade, que foi muito bom. Então, eu mergulhei em muitos retiros e jejuns e viagens e formações. E tirei essas outras partes da Lari, porque eu sentia que aquilo, de alguma forma, me gerava dor. Ou que não estava na minha essência. De lá pra cá, eu fiquei trabalhando com as terapias e retiros. Me tornei mãe, né? Sou mãe de gêmeos, então. Me casei. Lindos. E são muito lindos, né? Eu vejo uns vídeos que você posta, às vezes, uns stories lá deles fazendo umas bagunças, que é divertido, viu? Traz um humor diferente ali pra gente que tá acompanhando. Eles são muito fofos. Ravi e Maria, né? São gêmeos. E me casei e mergulhei nessa espiritualidade, que foi muito lindo também. E foi quando eu conheci as rosas, esse caminho do sacerdócio e tudo mais. Só que chegou agora, uns 7 meses atrás, vem novamente as mudanças, né? E aí eu me vi assim, eu falei, mas eu não tô me reconhecendo mais nessa pessoa, nesse personagem. Porque a gente vai criando personagens, né? O eu da essência é um eu maior, mas a gente vive aqui na matéria várias máscaras e personagens. E aí eu falei assim, mas eu já não me reconheço nesse lugar. Só espiritualidade, só maternidade, só isso. E aquilo foi me confrontando de um jeito, assim, eu fui ficando inquieta com aquela situação. E aí veio um choque pra mim, né, nesses auto-observações, que negligenciar essa outra Lari, porque ela se machucou lá atrás, estava me ferindo. E aí foi quando eu resgatei a Lari, que gosta de se arrumar, de pintar uma unha, de arrumar o cabelo, de se maquiar, de sair com as amigas, de tomar um bom vinho. Que não tem nada de errado nisso. Eu não sou menos espiritual porque eu tomo um vinho, porque eu como uma comida diferente, porque eu estou num lugar diferente. Porque tudo é espiritual, né? Quando tem minha consciência ali. E aí foi um choque, novamente, mais uma transição, né? Na minha carreira, no meu formato, na minha comunicação.
E aí veio também do casamento, aí eu senti que eu deveria, né, me divorciar, que já não estava mais interessante. Não porque teve traição, briga, nada. Foi um casamento lindo, inclusive somos super amigos. Nos apoiamos como pais e companheiros, e nossa relação continuou com amor e com respeito. Mas eu sentia que cada um estava indo para um caminho e que separados a gente poderia iluminar, brilhar mais e ser mais felizes. E foi o que aconteceu, né? Tanto que estamos melhores agora, mas com esse lugar de amor e conexão com os filhos, né? Então, eu estou vivendo toda essa transformação, toda essa lapidação, mas eu estou muito feliz, muito bem. Não é fácil, né? Você se reconstruir, se reposicionar e ter essa coragem de seguir segundo o coração e se permitir. Mas quando você sente paz e você se sente bem, é um sinal de que está no caminho certo. Verdade, né? verdade. Então, eu estou nesse lugar de o que a minha essência está sentindo. Então, falando de transformações, o que eu posso trazer, assim, da minha perspectiva e experiência, tudo é momento. O que eu quero viver nesse agora, nesse momento? O que faz minha alma pulsar? O que realmente me conecta com o meu coração? Eu estou em paz com essa escolha? Eu estou em paz com essa decisão? Isso está reverberando frutos positivos para o todo? Se sim, só segue, entendeu? Não se prende no que é seguro, porque esse seguro muitas vezes é uma prisão mesmo. E pode ser uma ilusão, né? Que a gente criou. Exato. E esse ponto que você tocou do ego espiritual, tem o ego mundano, material, tudo, né? Mas o ego espiritual também existe, que às vezes eu vou trazendo aqui muitos conhecimentos e pessoas falando de autoconhecimento, falando de expansão, falando de técnicas. E às vezes o pessoal distorce falando que só sou espiritual se eu ficar meditando no Himalaia, né? E acha que é o que você falou, o espiritual está em todo lugar. E se eu não vivenciar esse podcast aqui agora, que a gente está numa sintonia super boa, então, minha filha, a gente está numa coisa muito ilusória, porque isso aqui está acontecendo nesse momento. Você que está ouvindo aí está sentindo nesse momento, pode estar sentindo do seu jeito, né? Cada um percebe a sensoriedade de uma forma, né? Mas eu acho, concordo com você, está em todo lugar, em todo momento, num restaurante, num bar, aonde você for, isso não abandona, porque é intrínseco. E é uma coisa de essência. Se você tem consciência disso, você transita em qualquer lugar. Esse é a chave também, né? Porque se você tem conexão espiritual, é como os grandes mestres que passaram nessa terra. Você vai em qualquer lugar, você enfrenta qualquer leão que passa, não interessa, né? Você tá... A postura do posicionamento é interna. Eu acho que é muito disso, né? Então... Aí não tem quem derruba. E não é um ego também de, poderoso, poderosa, né? É uma questão de ser, como você está falando também. Simplesmente ser, né? É o que faz sentido, né, para sua alma, né? Porque foi colocado em nós, ao longo dos tempos, essa crença de que a espiritualidade está fora, está separada. Está separada, eu tenho que buscar essa espiritualidade. Buscar lá fora essa espiritualidade. Quando, na verdade, é isso, está dentro. É a minha essência. Pode ser na frequência de amor, de alegria, de brincadeira. Como eu sinto essa conexão, que alguns vão chamar de Deus, de fonte, de universo, de criador, de criadora. Isso é indiferente. Mas é essa essência, essa reconexão com você mesmo, que quando você está com essa chama interior, que é dentro, não está separado, não está fora. Porque essa crença de que a gente está separado traz solidão, rejeição, abandono, medo, tem que correr. Não, você já é, eu gosto de dizer, né, que nós somos centelhas divinas. Já somos a centelha. Não somos o todo, mas somos parte dele. Então, se eu sou uma centelha divina, eu não estou separada. E quando eu tenho essa crença de que eu não estou separada e eu vivo isso, eu não fico mais com aquele medo de ficar sozinha, porque eu não estou sozinha. Eu não vibro mais nesse medo da escassez e de controle de tudo. Eu vou num flow, num fluxo natural, porque eu sei que eu estou sendo guiada pela minha essência que está aqui dentro do meu coração. E quando eu trabalho essa crença, esse novo campo vibracional, novas possibilidades vão vir para mim. Por quê? Porque eu estou atraindo o que eu vibro. Exatamente. É aquela mesma frequência. E é esse o ponto que você trabalha no magnetismo, que você está trazendo agora também. Sim. Restaurar isso. Restaurar isso. Então, tenho trabalhado bastante esse posicionamento com magnetismo, né? Porque eu vejo hoje, tem uma energia que se chama Taurus, que é o campo vibracional, que é como se a gente fosse um imã. Então, eu gosto de trazer essa perspectiva. Imagina que você é um imã e você atrai mais daquilo que você é. Então, muitas pessoas falam assim, Lari, mas eu quero tanto viver um relacionamento
saudável e recíproco. Eu sei que eu quero, mas eu atraio rejeição e abandono. Eu atraio pessoas que me ignoram, que não me valorizam. Mas eu sei que eu quero outra coisa. E eu falo o seguinte, você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. E aí a pessoa me diz, mas eu não sou assim com o outro. Eu falo, como você é consigo? Você fica se criticando, se rejeitando. Aí a pergunta-chave é, eu tenho sido para mim a pessoa que eu gostaria de ter por perto? Isso é amor próprio. Amor próprio não é, eu tô bem o tempo todo, eu tô feliz o tempo todo. Porque a gente vive num universo dual. Mas o amor próprio é eu ser para mim aquela pessoa que eu gostaria de ter por perto. Então, se eu tô triste, eu vou me acolher. Se eu tô com raiva, eu vou expressar essa raiva. Eu vou no parque correr, eu vou dar uns gritos, eu vou me expressar, eu vou conversar. Se eu tô querendo um cafuné, um carinho, eu vou dar esse carinho. Se eu tô cansada, eu vou me permitir descansar. Se eu tô triste, eu vou me permitir chorar. Porque isso eu tô me dando amor. Mas se eu fico me criticando, me rejeitando, me abandonando, eu vou atrair esses personagens, porque eu estou emanando um campo vibracional. E como que funciona um campo vibracional, então? Como que é criado esse magnetismo? Gera sentimento, e o sentimento, a partir do coração, vai criar um campo eletromagnético, como um ímã. Né? Tudo é átomo, tudo é vibração. Então, eu tenho que escolher meus pensamentos. Eu tenho que criar novas afirmações para mim mesma. Eu tenho que estar... não foi à toa que o grande mestre falou vigiai e orai, né? Não é vigiai o outro, é vigiai mim mesma. O que eu tô pensando aqui em relação... Vai cuidar da sua vida, minha gente. Exato. E aí eu comecei um relacionamento. E tudo que eu tô falando aqui é tudo que eu vivi na prática. Muitas mulheres falam, nossa, Lari, parece que você tá falando comigo. Eu falo, é porque eu vivi isso. Eu sei como é. Tá na pele. Tá na pele. Então, comecei uma relação. Eu tava bem comigo, feliz, me amando. De repente, comecei a me relacionar. Eu me deixo de lado. Eu quero viver a vida do outro. Eu quero stalkear, eu quero saber. E o medo, né? Aí entra no campo de vibração de medo. E se ele for embora? E se ele me rejeitar? E se eu não for boa o suficiente? Entrou nesse campo, automaticamente aquela vibração que você estava antes, que atraiu uma pessoa incrível até para tua vida, essa pessoa vai ter que ir embora. Por quê? Porque tu já não tá mais na mesma frequência. Então, quem é você quando você começa uma relação e quem você quando entra numa relação? Isso também tá mandando um campo. Essa sustentação e nutrição, né? Início, meio e fim, né? A gente tem que observar os ciclos também, né? Porque às vezes a gente insiste em empurrar uma coisa que você sabe que já não tem aquela fagulha mais, né? É o que está se mostrando aqui. E aí, por exemplo, sempre foi muito bom. Aí esfriou. Mas aí você está levando porque você está na zona de conforto e quer que isso aí não, né? Tô incomodada, mas não quero que soltar o negócio, soltar o osso aqui. Mas você não sabe que quando você solta e fala o não e põe um limite, o que tá muito bom chegando aqui, ó, é permitido chegar. Enquanto você não faz esse movimento, isso não vem. Exato. Porque tem coisas ocupando. Se tem coisas ocupando espaços ainda, o novo não chega, né? Exato. Tem um texto que eu escrevi uma vez que dizia exatamente isso, né? Que quando você solta aquilo que machuca, você abre espaço para o que faz bem chegar. Não tem como dois campos energéticos ocuparem esse mesmo espaço. Não tem campo, né? O que você até trouxe. Não tem como. E esse lugar de ficar segurando isso que um dia foi bom, mas que agora já não faz sentido, é uma ilusão. É um apego de uma falsa segurança. Mas aí você fica ali no que é mais seguro, no que está se apegando e está deixando de viver uma experiência incrível que está chegando para você. Exato. Né? Então, sempre pode ser algo muito melhor. Pode ser muito melhor. E a gente se prende também a narrativas, né? A mente gosta de criar uma narrativa, uma história. Até os hindus trabalham muito isso, falando sobre Maia, né? Que eu sempre comento sobre isso também. Mas, por exemplo, a gente cria dramas, a gente cria narrativas, um negócio desse tamanho. A gente faz eles ficar desse tamanho porque a gente gosta de contar história, a gente quer viver aquele drama, aquela novela, aquele negócio. E aí vem o quê? Vem um negócio no meio da sua cabeça falando, lembra o que você veio fazer aqui nessa terra? Acorda! Né? Aí você, tipo, sai daquilo, vê de fora e fala, eita, o que eu tava fazendo esse redemoinho aqui, né? E aí, parece que, enquanto você não vê de fora, é difícil enxergar que você tá no drama ali, preso, né? No círculo repetitivo. Mas quando você consegue ver de fora, você começa a achar soluções e caminhos pro que você veio fazer de fato, né? Sim. Senão, você vai ficar repetindo. Né? Sim. E o padrão que se repete é para você realmente olhar o que você tem plantado. E aí, só trazendo assim um adendo, eu recebi da espiritualidade recentemente, eu me vi nesse papel da vítima. E eu não estava percebendo que eu estava na vítima, faz alguns meses já.
e contando um enredo de vítima. E aí veio meus mentores espirituais, minha tomada de consciência, e falou claramente para mim, vítima e rainha, porque eu estou trabalhando muito agora essa frequência das realezas, da rainha, que a rainha nada mais é que você liderar a si mesma, as suas emoções e se posicionar. E eu trabalhando muito esse campo das realezas, da rainha, da mulher magnética, mas ainda existia uma vítima ali. E aí a espiritualidade, a minha tomada de consciência traz para mim. Não tem como você ser vítima, e rainha no mesmo lugar. Não ocupam 2 lugares. Ou você é a mulher que lidera a sua vida, lidera as suas emoções e é a rainha, ou você é a vítima. Não tem como ocupar esses 2 lugares. E ali ficou muito claro para mim que não era sobre o que estava me acontecendo, era como eu ia lidar com aquilo de fato. O que eu ia fazer a partir daquela situação. Qual caminho eu ia tomar. Ou poderia ficar ali no drama, sofrendo e chorando, e por dias ali, reclamando, apontando culpados. Ou eu poderia olhar, beleza, existe essa situação, ela me incomodou, mas eu preciso, a partir de agora, seguir meu caminho. Sim. Não ficar presa nesse enredo, né? E esse trabalho você faz só com mulheres, né? Sim. Hoje, o seu caminho é de fazer essa transformação também, talvez levar, né? Proporcionar isso para um círculo de mulheres, né? Sim. Fomentando isso, né? Sim. E aí foi esse último retiro que você fez aí? Sim. Fiz agora, né? Acabei de fazer um mastermind. Agora eu tô levando esses retiros mais para um formato mastermind. Antes eu fazia retiros bem maiores, agora eu tô diminuindo o número de pessoas para realmente conseguir olhar bem de perto. E ali tem a consultoria, tem as trocas, tem as conversas. Algo bem profundo mesmo, para que a gente possa fazer essa transformação da mulher que é ignorada, rejeitada, que está nesse papel ainda da vítima, que não se conhece, que não se percebe, para ela tomar posse da tua coroa, da tua realeza. Olha que bonito. Para ela se ver como uma rainha. E não que essa rainha vai estar sempre bem, mas que ela sabe de si. Ela é fiel a si, assim como as rosas, né? Ela é fiel à sua essência, ela lidera as suas emoções e a sua vida. Né? E isso é o que eu tenho vivido e é o que eu tenho trazido para elas também. É o seu carro-chefe aí nos trabalhos. Sim. Muito bom. Lari, cabe a gente falar também um pouquinho sobre o útero e a potência do útero nesse poder feminino também, já que a gente está falando disso, né? Do empoderamento e dessa magnetismo também, de forma... Sim. Cabe muito, total, porque assim, tem tudo a ver, né? Independente se é mulher, eu gosto sempre de falar isso, né? Independente se você tem útero no corpo físico ou não, essa força está em você. Independente se você ainda tem seus ciclos naturais, menstruação ou não, essa potência está em você. É importante a gente falar disso, porque senão a mulher pensa, mas ela está falando de útero, de ciclo, e eu não tenho... Não, no campo energético e vibracional, continua, tá? Então, imagina que o ventre, ele está num local do teu corpo, ali nos chakras, falando de pontos energéticos, num chakra entre o básico e o plexo solar, que são pontos ali no quadril entre o ventre e o umbigo, são centros de poder. Eu chamo de centro de poder. Então, o ventre, ele é um centro de poder. Se esse ventre, se esse útero, ele tem força para dar vida a um bebê, quem dirá as outras coisas, né? Projetos e criações. E contém muita energia vital no nosso ventre, no nosso quadril, nessa região, que é a energia de vida, é energia manifestadora, é uma alquimia. Nesse ventre contém muita energia feminina e masculina, porque essas 2 energias, elas precisam estar juntas e unidas para dar vida, né? Uma semente. Então, quando nós trabalhamos essa reconexão com o nosso prazer, com o nosso sentir e com o nosso ventre, que também é uma das práticas que eu trago nas vivências, nós também despertamos essa potência de criação. Então, é uma chave criadora. E ela vai te trazer esse libido, esse prazer pela vida. Essa vontade de viver. Porque, às vezes, a gente está meio apática, né? A Lari, lá atrás, que teve as questões emocionais, eu estava apática. Eu olho para as minhas fotos de antes, eu não tinha um brilho, um magnetismo. Eu estava bonita, maquiada por fora, mas eu falo que eu estava como um fantasma energético. Energeticamente falando, eu não tinha vida, prana. Então, quando a gente trabalha o útero, a força de criação e esse movimento, essa energia de prazer, essa energia expansiva vital, traz novamente essa... quero viver, quero ser feliz, quero ir para o mundo. E isso você cria. Você está co-criando riqueza, relacionamentos, ideias, né? Porque é energia manifestadora. Ela dá vida a um bebê, ela dá vida para aquilo que você está colocando como intenção.
Com certeza. Energia vital, sexual, financeira, tudo conectado também, né? Nossa Kundalini, nossa libido, tanto homem quanto mulher. E se não cuidar da energia sexual, a gente vai construir e criar coisas que às vezes nem é para trazer para cá, né? Nesse momento. Mas é uma potência de gestar projetos também mesmo, que eu sinto isso na pele, para nascer projetos, eu sinto mesmo na pele, assim, quando vem um negócio que é para trazer isso para o mundo. E vem de um lugar muito sincero, né, também. E eu entendo um pouco, eu não sou mãe ainda, mas entendo um pouco o que as mães sentem quando vai gestar, né? Sim. É como se fosse uma coisa nesse sentido, né? Sim, é muito forte, é uma energia. Se você estiver consciente, quando vir uma ideia, por exemplo, eu estou agora gestando muitos projetos que vêm para o próximo ano. Ontem eu fui dormir à noite, meu útero estava vibrando, que parecia que tinha um bebê mexendo lá Olha dentro. só. E eu, nossa, uau, campo energético, criação, gestação. E vai parir daqui a pouco. Vai, já tá vindo, já. Tá quase na porta. Quase. O livro já deu spoiler. Né? Já dei spoiler. Palestras, eventos e tudo mais. E você comentou da energia sexual. Uma vez eu li um texto que eu achei incrível, eu gostaria de compartilhar. Que fala assim, que a energia sexual é igual alimento, comida. Ele pode te nutrir, um alimento, mas ele pode te intoxicar. Então, é muito importante a gente estar consciente também das trocas que a gente tem com o outro. Não só íntimas, sexuais, mas em todos os sentidos, porque tudo é energia sexual. Tô aqui com você, eu tô manifestando essa energia. Quando eu tomo meu banho, quando eu como, quando eu toco meu corpo. Então, estar consciente dessas trocas, de como você utiliza dessa energia, qual a consciência que você coloca. Não que você não pode ter prazer e conectar seu corpo, não é esse lugar. Nós somos livres e podemos. Mas estar consciente de como você está realmente vibrando e trocando, o porquê disso. Por que eu estou nesse local? Qual a intenção? Porque tudo é intenção, né? Então, tomar essa consciência também. Que ela pode gerar, mas ela pode destruir também, né? Com certeza, com certeza. E você comentou também com o Rafa Dourado, né? Vocês fizeram uma live. Sim, foi falando muito sobre boa. isso. Né? Muito bom. E, Lara, pra gente ir chegando ao final, né? Então, estarmos na nossa melhor versão, não vou falar todo dia, mas maiores partes do nosso ser, na nossa melhor versão, entregando de melhor que a gente tem. Você sente que está nesse momento agora aí? Sim, eu sinto. Por que eu sinto? Eu sinto que entregar o melhor que eu tenho é a partir do meu lugar de integridade. E estar inteira é sentir tudo. Ser íntegra não é ser só, eu sou a melhor. Não, eu sou eu. Eu sou a Lari que sente muita coisa, que tem muito mental, que tá feliz, mas que às vezes fica triste, que chora. É a Lari real. E que é sincera consigo mesma. E a partir do lugar que eu sou sincera comigo mesma, e que eu me trabalho, e que eu tô vibrando na minha melhor versão, que eu tô com uma autoimagem positiva, que eu tô confiante em mim, na fonte, que eu sou um fractal, sou uma centelha divina, e eu tô conectada com essa força vital, eu consigo entregar o melhor pro outro. E essa confiança vem exatamente desse lugar de integridade. Muito bom. Essa parte de integridade, né? Quando a gente tem consciência, consistência de sentir, pensar e fazer, tudo com consistência, consciência, a gente está íntegro mesmo. Parece que tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com quem tinha que estar. Não tem nada fora, né? Parece que flui e de fato flui, porque você não cria bloqueios e barreiras, né? Sim. Simplesmente navega ali no negócio que precisa ser. Sim. A vida vai enviando, né? Exatamente. Muito bom, Lari. Dicas aí pro pessoal, onde que eles encontram seus trabalhos, o que vem por aí, já falou, mas dá um spoiler maior aí para nós. Então, vocês conseguem me encontrar no Instagram, Larissa Gabriela, com 2 L's, 1. Larissa Gabriela 1. Por ali eu vou colocar tudo. Tá vindo livro, tá vindo palestras, tá vindo eventos, mentorias. E tenho certeza que será um ano de muitas bênçãos e das realezas. Nossa, certeza. E sabe que eu sinto isso de forma mundial? Que as pessoas, não só uma pessoa que vem aqui, mas várias pessoas falando a mesma coisa e passando por um processo profundo de transformação para entrar numa coisa nova. Eu sinto assim, a pandemia transformou a galera toda, assim. Quem tá ligado se transformou, né? E aí, nos preparou para esse momento. Esse momento vamos aprofundar um pouquinho mais para ver quem é você. Ano que vem, eu acho que vai ser o ano mesmo da manifestação, viu? Porque a galera que tá ficando pronta aí, acho que tá vindo coisa boa, viu? Sim. É como se você se desconstruísse, passasse por um processo desafiador para se preparar, né? Exatamente. E agora, pronto, é colocar para jogo.
que eu vim fazer, eu vou fazer mesmo. Bora, bora. Muito bom. Lari, obrigada pela presença Obrigada. mais uma vez. Você sabe que Benza Deus está de portas abertas sempre aqui para você, sua equipe, todo mundo, parcerias, a gente ama. Sincronicidades também. Obrigada a vocês, ouvintes. Comenta, curte, compartilha. Compartilha com quem você acha que vai agregar esse papo também. E a gente gosta de saber, né? 2 vias aqui. Comenta o que vocês acharam que a gente vai responder também. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que temos workshop em dezembro agora, que já está chegando, dia 14 de dezembro. Então, se inscreve se você quer participar. E qualquer coisa, qualquer contato, pode usar nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui também. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio.